Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa tarde aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teus ensinamentos. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, da tarde, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta tarde. Que assim seja. Há muito tempo, precisamente há 203 anos passados, numa família de pessoas sérias e respeitáveis, nascia um menino. E a chegada deste menino deu-se no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Seus pais ficaram muito felizes com o menino que acabara de nascer, acumulando-o de muito carinho e de muita atenção. Deram-lhe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. Seu pai, de nome Jean Baptiste, sua mãe, Jeanne Loise, diversas vezes se debruçaram sobre o bercinho daquele menino e pensavam: como será o nosso bebê? O que será deste bebê do nosso filho quando crescer? Eram de uma família tradicionais de pessoas inteligentes e cultas. O pai era juiz de direito. E naquela época era normal que as famílias se preocupassem com o futuro dos seus filhos. Na França, no século século XIX, a educação era muito difícil. E os professores daquela época, eles instruíam os seus alunos através de castigos e de palmadas. Por isso, o pai de Hippolyte, desde que o filho era pequeno, ele já procurava pensar em qual escola ele mandaria o seu filho quando chegasse a hora, o momento de estudar. E foi então que ele decidiu colocar aquele menino, o seu filho, na escola de Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça. Esse menino era inteligente, tinha notável raciocínio, possuía sentimentos nobres, era de bom caráter e bons princípios. Com 14 anos de idade, ele já dava aula, ele licionava aos seus colegas menores, substituindo o seu professor quando este viajava. Ele sofreu muita discriminação por ser católico naquele país onde ele vivia, que aquele país era protestante. Vamos homenagear hoje. Vamos falar hoje um pouco da vida
do grande missionário que Jesus nos mandou, o grande missionário da doutrina espírita, nosso Allan Kardec. Ele retorna à França, aonde lá termina os seus estudos, dedicando-se a dar aulas, a fazer traduções sobre a educação e moral, passando para o idioma alemão, do qual ele conhecia profundamente. Escreveu diversos livros e fundou uma escola, aonde nessa escola ele assume a tarefa de educar crianças e jovens para que tornassem-se homens dignos e respeitáveis, como ele estava sendo até o presente momento, aonde ele recebeu a educação dos seus pais, para que assim fosse ele tornando-se um homem daquele tempo respeitável. Nesta época, as manifestações dos espíritos agitavam o mundo. E o professor Rivail, como assim o chamavam, como ele era chamado, ele começa a pesquisar sobre o referido assunto, manifestações dos espíritos. E percebeu a grande importância desses fenômenos. Logo, ele torna-se um foco de uma luz muito grande, aonde ele começa a irradiar luminosidade para aquela sociedade no qual ele vivia. Pesquisou muitas manifestações dos espíritos. Aí ele comparava as comunicações que lhe enviavam de diversos países. E dentre essas comunicações ele seleciona assunto por assunto, tornando-se aí um corpo de doutrina espírita, ou venha a ser chamado o Espiritismo. Ele recebeu a grande relevância desses conhecimentos que o mundo espiritual o mandava, para que a partir desse momento ele pudesse esclarecer a humanidade inteira. E foi assim, meus irmãos, que em 18 de abril do ano de 1857, Allan Kardec, o missionário de Jesus, publica a grande obra chamada O Livro dos Espíritos, que contém toda a doutrina espírita onde ela é embasada. E aí vem com seu pseudônimo Allan Kardec. Como ele era um nome ilustre, lá na França, ele aí começa a publicar vários livros. E ele não queria influenciar as pessoas naquela época com seu nome. E vem a lançar os fundamentos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre o mundo material e o espiritual, e a pluralidade dos mundos habitados. Era o Espiritismo alavancando o mundo. Em janeiro do ano de 1858, ele lança a Revue
Spirit, que vem a ser chamada Revista Espírita. E em abril deste mesmo ano, ele vem a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espiritismo dava prosseguimento no mundo. Em seguida, ele publica no ano de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso abençoado livro, nosso abençoado Evangelho de mensagens que Jesus nos trouxe. E em 1859 ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1864, O Céu e o Inferno. E em 1865, 1865 a Gênese. Com tudo isso já realizado pelo grande Kardec, ele vem a desencarnar em Paris em 31 de março de 1869, quando tinha 64 anos, em razão de uma ruptura de um aneurisma. E desde este momento, desde este seu desencarne, o apóstolo francês, ele até hoje ele é lembrado carinhosamente na memória da humanidade dos homens. Ele foi um professor dedicado, que tinha o grandioso ideal de edificar as almas. Ele foi um discípulo eminente de Pestalozzi, que ali está na imagem, que foi seu professor. Allan Kardec trazia desde o início da sua mocidade, da sua juventude, a grande paixão pelas utilidades das coisas do Espírito. As suas obras que ele publicou, que temos até hoje para o nosso estudo, que temos até hoje para o nosso conforto, elas são obras didáticas, que aonde estão cheias de amor a esse grande apostolado que é a doutrina espírita. Só depois de mais ou menos 50 anos, a sua personalidade adquire a precisa preponderância e a sua atividade, o desdobramento necessário, aonde ele estava sendo prestigiado, a grande missão, a sua tarefa na condição do Espiritismo. Doutrina esta consoladora, que estava trazendo à humanidade uma nova solução, para que a solução do nosso amargo destino, do nosso amargo problema, que todos nós vivenciamos, que é o do destino e da dor. Ninguém como Allan Kardec compreendeu tanto a grande necessidade da intervenção das forças espirituais para que as nossas conquistas, dos nossos pensamentos, do pensamento humano, ficasse sistematizado no surto das civilizações humanas, aonde aí ficou sintetizado
que ele perdia as noites daqueles materialismos dissolventes. E ele sentiu, quando refletia as poderosas vibrações do alto, que os seus contemporâneos preparavam toda a extinção de toda a crença e de toda a esperança, do qual deveriam fortalecer o espírito humano nas dolorosas transições do século XX. Quando o nosso Mestre Jesus desceu um dia à terra para nos fortalecer, os homens, a humanidade, a dádiva da sua vida, veio nos trazer o seu amor e os seus passos. Eles foram percebidos pelos de João Batista, que aceitara a dolorosa tarefa de percursor, aonde experimentou todos os martírios do deserto. E chegava o Consolador prometido, aquele Consolador que veio de dentro do seu coração, aquele coração misericordioso, do qual o Mestre Jesus exaltava para nós. E que a doutrina espírita e que o espiritismo teria o sacrifício do grande Allan Kardec, que seria o grande precursor da sua gloriosa disseminação no nosso peito atormentado das criaturas humanas. Porém, o seu retiro não foi a terra brava e estéril da Judéia, mas sim dentro do sentimento daquelas cidades tumultuosas. Mas a sua obra ali ficou, que trazia para a humanidade o roteiro maravilhoso do país abençoado da redenção. E assim, desde os meados do século que passou, a figura do notável Allan Kardec cada vez mais se eleva dentro do coração do conceito dos homens. E o interesse do mundo pelas suas obras, pela doutrina espírita, ela pode ser conhecida pelo grande número de edições de seus livros, que cada ano aumenta mais a publicação. E que na hora que passa, isto traz grandes nuvens de horizontes, para que possamos aliviar as nossas turbulações, os nossos tormentos, para que possamos aliviar as amargas apreensões no seio de todos nós desta humanidade. Nenhuma homenagem, meus irmãos. Ela é mais justa do que hoje, mais merecida do que neste momento, para a nossa consoladora doutrina, a doutrina do Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe, plantou dentro de nós, aonde ele plantou a sua bandeira como um preito de admiração a este grande
baluarte a esse grande ilustre e benemérito codificador. E lembramos a sua personalidade inconfundível, do grande missionário francês que ele foi, porque a sua obra mais sublime que ele nos trouxe foi a rendição da esperança, para que todos os infortunados da terra e de todos os infelizes do mundo, os aflitos, recebessem o amor de Jesus. Portanto, meus irmãos, assim, aquela criança que nascia no início do século XIX, que veio a levar o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele veio com a grande missão, uma missão extraordinária, para tornar-se o grande codificador da doutrina espírita, o enviado de Jesus, como mensageiro de Jesus. Ele veio para que pudesse transformar o mundo, auxiliado pelos Espíritos. Ele nos trouxe o esclarecimento. Ele veio a nos consolar e nos consola até hoje, para que possamos buscar a fé, a esperança, o amor em todos os seios da humanidade. E trouxe os ensinamentos dos espíritos superiores, do qual ele encontrou justamente aquilo que ele buscava. Ele veio nos mostrar que todos nós, todos os homens, de todas as raças, de todas as crenças, de todas as cores, somos irmãos. E nós somos iguais perante a lei, perante Deus. E nós vamos nos diferenciar uns dos outros apenas pelo grau de evolução e pelas nossas conquistas morais alcançadas. Por isso, em 18 de abril do ano passado, quando a doutrina espírita completou 150 anos, nós precisamos elevar a Allan Kardec os nossos pensamentos cheios de amor, de gratidão, por essa notável missão que ele também desempenhou. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi, é e será um dos grandes homens que a humanidade conheceu em todos os tempos. É uma luz que resplandece e resplandecerá no infinito, como uma estrela de um brilho intenso, que jamais se apagará nos corações dos homens. E o nosso agradecimento a esse notável codificador do Espiritismo, a este venerável homem que nos trouxe a doutrina espírita,
que veio nos ensinar a vivenciar o amor, a paz, a misericórdia divina, e que permitiu que nós todos estivéssemos juntos nesta missão, vivenciando, trabalhando, levando a palavra, levando consolo a todos aqueles que aportam aquela porta, que adentram aquela porta, para buscar o consolo, o alívio para os seus sofrimentos, para as suas dores, para o seu convívio. Muito obrigado, Allan Kardec. Que Deus ilumine e o proteja, e que nós possamos cada vez mais progredir e evoluir nesta grande doutrina consoladora, a doutrina espírita. Que assim seja. Mais uma vez, com os nossos pensamentos elevados a Deus, vamos fazer nossa oração, vamos fazer nossas irradiações, vamos fazer nossos agradecimentos, vamos falar com Deus. Agradecemos nesse momento por esta oportunidade grandiosa que tivemos nesta tarde, de aqui podermos homenagear este grande missionário Allan Kardec, de estarmos recebendo esta dádiva, de estarmos juntos, recebendo esta luz que emana do alto. E pedimos ao Pai pelas pessoas, pelos nossos irmãos, que sofrem nos hospitais com suas dores, com suas doenças, pelas famílias que encontram-se em conflito, pelos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas. Te pedimos, ó Pai, que Tu envolva-os com Teu amor, para que eles possam receber a dádiva da cura. Por todos aqueles que nosso pensamento estão pensando nesse momento onde eles estiverem, por nossos familiares, abençoa-os, ó Pai. Te pedimos pelos nossos políticos, que cessem as corrupções, os escândalos, que a misericórdia divina envolva-o em seus corações, que o nosso anjo Ismael, protetor desta nação, nos abençoe, nos ampare, nos proteja, para que consigamos progredir, evoluir, que a nossa meta é a nossa missão. Misericórdia, Senhor, para aqueles irmãos que partiram para o mundo espiritual, que as águas, os líquidos que aqui encontram-se sejam fluidificadas, que possamos retornar aos nossos lares amparados e protegidos para o convívio com os nossos familiares, que tenhamos um final de tarde abençoado, que Jesus nos abençoe e que Deus nos proteja com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos